o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és Bom dia! Bom dia! A paz para você, a paz do nosso Senhor. Já chegamos, você não acredita, hoje é sexta-feira de novo, gente. Tá passando, voando. Esse é o dia que o Senhor já fez, nesse dia eu me alegrarei. Eu penso que nós estamos precisando viver cada dia como se ele fosse o último, dando o melhor de nós. Aliás, nós como cristãos, nós somos chamados à excelência, não é? Realmente nós precisamos dar o melhor de nós a cada dia. Nós não sabemos qual o tempo da nossa jornada passando por aqui, mas nós sabemos que existe um lugar de chegada, um local para onde estamos indo e que a maneira como vamos chegar lá, isso importa. A maneira como nós fizemos a nossa passagem por aqui, isso importa. Nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus ele tem preparado para nós galardões, presentes, premiações, que ele não dá para a gente saber ao certo do que se trata, mas tem uma parábola que aponta para a autoridade que nós vamos receber quando nós formos para a dimensão do Espírito. E bom dia, Maria Luísa. Maria Luísa já chegando aqui, minha fiel companheira de jornada. Hoje completando mais um ano de vida. Que Deus te abençoe. Você é uma bênção na minha vida, conforme eu já te disse hoje de manhã. Eu te amo profundamente. Maria Luísa é minha companheira de mais... já perdemos as contas, 20 e para lá de 20 e tantos anos, nós já devemos estar chegando aos 30 de caminhadas juntas por causa da fidelidade do Senhor, que nos tem capacitado a andar juntas em unidade de espírito. E quão preciosa é esta unidade de espírito que nós temos, não é, Maria Luísa? Eu não gosto de chamar ela de Maria Luísa, eu gosto de chamar só de Luísa, mas ela gosta, do Maria Luísa. Mas Luísa é a primeira geração, Nós já temos no ministério conosco a segunda geração, que é a Juliana, e a terceira geração, que é a Ana Luísa, filhinha da Juliana. Então é muito interessante, como Deus me deu de presente essa família tão especial que tem cuidado de mim carinhosamente todos esses anos e principalmente, a Luísa tem sido uma companheira de oração. Nós frequentamos a sala de oração pelo menos 2 dias por semana, fora o domingo. E nós temos uma afinação no espírito, ao ponto que, quando estivemos na Índia, visitando a nossa família africana na Índia, a Francisca falou algumas coisas e ela disse assim, não, da Luísa eu não falo, porque quando eu falo de vocês, estou falando dela, porque vocês são uma só. E eu fico maravilhada com isso, porque... isso é a resposta da oração que Jesus fez em João, no capítulo 17. Que nós fôssemos que nós temos um só Espírito, um só Senhor, e que o mundo saberia que nós somos os discípulos de Cristo se nós alcançássemos esta unidade em Espírito, unidade no amor do Senhor. Por causa desta unidade, nós podemos proclamar a palavra que está lá em Mateus, que nos garante que quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, Jesus é o nosso terceiro homem. Tem o quarto homem na fornalha, Jesus é o terceiro. Nós oramos
em concordância, eu e ela, é um mesmo Espírito, é um mesmo fluir do Espírito, é um mesmo mover do Espírito, como é uma sintonia tão bonita, e sabemos, né, que isso glorifica o Senhor, que a glória é dele, e que Jesus se faz presente porque nós estamos no mesmo Espírito, em concordância, em intercessão. Isto é algo, né, que é um presente maravilhoso de Deus para as nossas vidas, minha vida, a vida da Luísa. Né? Quantas pessoas gostariam de ter um companheiro de oração, uma companheira de oração? E nós temos, né, este privilégio. E não há discordância entre nós. Tudo tudo é testificado. É muito raro, né? Nessa caminhada tivemos poucos momentos de desentendimento, né? Porque o amor e a obra que o Senhor fez em nossos corações tem conseguido superar, né, toda e qualquer diferença. Então isso é maravilhoso, isso mostra que é possível o cumprimento de João 17, quando Jesus ora, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor, Pai, nós somos um, assim sejam eles em nós, eu, Jesus Cristo, neles, né? Eles em mim e eu em ti, Pai, para que o mundo conheça, né, através deste amor, que Jesus, ele é real, ele é presente, né, e ele é capaz de nos levar a esta unidade maravilhosa em amor e em espírito, que nos dá, né, um poder, uma autoridade na intercessão para, em concordância, abençoarmos as nações da terra. Em concordância, nós oramos, venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade aqui nessa terra, como é feita no céu. Em concordância, nós temos tido autoridade de ligar e desligar. Isso é muito, muito precioso. Não tem palavras para te agradecer, Luísa. Você ter aberto o coração para caminhar comigo todos esses anos. E também quero agradecer a Juliana, que não está fazendo aniversário hoje, mas que é uma filha querida do coração, filha da Luísa e filha minha também. Ela está dizendo bom dia, parabéns para a mamãe Luísa, ok? Eu não abro espaço para muitas pessoas aqui neste programa, mas para a Luísa, para a Juliana, eu preciso abrir. Porque Juliana, gente, Juliana Coelho, das padarias Coelho, ela é quem está com Luísa patrocinando este programa, O Clamor, que vai ao ar segunda, quarta e sexta-feira, às 10 horas da manhã. Se não fosse por elas, eu não estaria aqui com vocês. Se não fosse, né, pela fidelidade delas em ser canal de Deus, de bênção para a minha vida, eu não estaria indo, possivelmente, às nações da terra, né? Deus teria que levantar, tocar outros mantenedores. O projeto com as crianças ali na Índia, que tocamos por 2 anos e meio, graças ao sacrifício dessas guerreiras que têm caminhado comigo. Juliana ainda jovem, mas fiel ao Senhor, né? É ela quem investe aqui no programa da rádio e ainda investe com uma oferta na minha vida, porque quando eu não estou lá no campo missionário, que eu estou aqui no Brasil, as pessoas se esquecem de mim, né? Então, o Senhor tem tocado nessa família que tem caminhado comigo e elas têm igualmente parte no galardão que me for destinado. Elas vão receber, eu creio, né, que pelo menos em partes iguais, se não mais, por causa do coração fiel com a obra do Senhor. E eu quero que vocês saibam, Juliana está dizendo muito obrigada, tudo é para o Senhor.
Sim, tudo é para o Senhor, mas Ele é glorificado nesse amor e nesse cuidado que nós temos uns para com os outros. Fazemos isso para a glória dele, não é mesmo? E eu quero que você que me escuta, você precisa saber, você no Face Live, você que está em casa, você que chegou aí, Andréa Condé, que este programa eu não recebo um centavo para estar aqui com vocês, né? 3 vezes por semana. Normalmente eu venho a pé, uma caminhada de 40 minutos, não é? Faz bem para a minha saúde e economiza o recurso que pode ser revertido para a obra do reino de Deus. Então, tudo o que eu posso estar fazendo para ajudar as iniciativas missionárias, eu faço, né? Então, eu não ganho absolutamente nada, pelo contrário, né? Eu tenho que investir na minha aparência, nas minhas roupas. Essa blusa que eu estou exibindo hoje, eu fiz com as minhas próprias mãos, não é? Porque eu preciso, né, de estar aqui bonita para vocês, passando a mensagem da glória de Deus. E eu quero que vocês saibam, né, que eu não recebo absolutamente nada por isso e, pelo contrário, como eu disse, eu invisto neste programa, invisto nesta mensagem, invisto na palavra de Deus para que ela chegue e transforme a vida de vocês. Mas uma coisa eu gostaria de receber em troca. Eu gostaria que você não se esquecesse de encaminhar ofertas para este ministério para que eu possa continuar sustentando a família missionária da viúva Francisca com os filhos dela lá na Índia, investindo no Nepal, Sobit, Bima, né? Eles estão... Sobit precisa seguir para o oeste do Nepal em missão para implantação de igrejas. Tem o pessoal da Venezuela, enfim, são muitas pessoas que precisam de ajuda nos campos missionários. Muitas vezes nem é para o próprio missionário, mas é para que o missionário tenha como ajudar aquelas pessoas que estão ao redor dele, pessoa passando fome, pessoas com todo tipo de necessidade. E nós, como missionários, quando nós estamos no campo, nós precisamos não só levar a palavra, mas precisamos abençoar materialmente as pessoas que estão em extrema necessidade ao nosso redor. Nós precisamos ser prósperos, né? Como diz, né, se eu não me engano, Tiago mesmo, como você pode falar que ama o seu irmão, você prega para ele, mas ele está em necessidade e você diz, vai em paz, irmão, e você não ajuda, não faz nada por ele. Não é? Então, eu, quando estou no campo missionário, eu uso as ofertas, né? A maioria das vezes, as ofertas que me chegam é para ajudar as pessoas ao meu redor. Para a minha provisão, para prover para mim, Deus escolheu poucas pessoas muito, muito chegadas, que me amam, que entendem, né, a minha doação de vida a Deus. E então, elas costumam me ajudar. Mas é coisa muito rara a pessoa que tem essa consciência e manda uma oferta e fala, irmã Márcia, pastora, missionária, o que for, essa oferta é para você, é para te abençoar. É muito lindo quando isso acontece, não é? É algo assim que eu vejo que foi Deus quem tocou naquela pessoa para fazer isso, né? Dá vontade de falar, igual Jesus falou com Pedro. Isso te foi revelado do alto, Pedro. Não é? Porque Deus, ele com certeza tem os canais, né, de provisão dele para a gente, né? Que está servindo ao Senhor e dedicando a vida a fazer isso. E eu falo como o apóstolo Paulo, eu tenho o privilégio de fazer tudo o que eu faço na obra de Deus, sem receber absolutamente nada por isso, né? Se por acaso recebo alguma oferta pessoal, é como eu disse,
de pessoas que me amam, que estão preocupadas comigo e que Deus toca, né? Que Deus toca. E aí a pessoa vai enviar uma oferta porque é uma direção do Espírito de Deus para a minha vida que não tem me deixado faltar coisa alguma. Glória a Deus por isso, né? Porque eu tenho vivido nessa fé em Deus como meu provedor e Ele tem sido fiel. E graças à fidelidade de Luísa, de Juliana, que tem caminhado como se fossem uma comigo, né? Nós entramos nas batalhas juntas, nós sustentamos projetos missionários, pessoas nos campos, todas as vezes que é possível que as ofertas chegam às nossas mãos, elas são encaminhadas para esses lugares de grande necessidade, onde a maioria das pessoas não enxerga, não vê ou não sabe como fazer com que a oferta chegue lá. Nós já aprendemos todo este caminho, nós sabemos como fazer isso, como pular as dificuldades para fazer que o socorro chegue aonde é necessário. Então, é isso, né? O meu recado foi longo hoje, né? Já tem aí quase, uns 20 minutos, 15 minutos que eu estou falando com vocês. E é para dar parabéns a Luísa, que você continue comigo, né? Que a gente possa caminhar juntas até o fim. Juliana também, né? Juliana agora já está... Antes a gente cuidava da Juliana, agora a Juliana já está começando a cuidar de nós. Não é? Os jovens, eles vão cuidando daqueles que vão ficando mais velhinhos. Mas, né, eu ainda estou com muita energia. Eu sou muito Caleb, né, que aos 80 anos ainda estava lutando contra os gigantes. Certa vez recebi uma profecia lá no Nepal de uma menina que estava ali no chão, debaixo do poder de Deus, rindo há horas, e de repente ela recebeu uma palavra de Deus para mim. E nesta palavra o Senhor me disse que até a velhice eu estaria em meio às nações pregando a palavra dele. E eu já estou começando a perguntar, Senhor, qual o nosso próximo alvo? Eu cheguei agora no começo de março, de 5 meses de Índia e Nepal. Foi muito, muito frutífero, né, esse tempo, mas nós não podemos parar, mesmo com todas essas ameaças de que a terra vai se desfazer em terremotos, de que em dezembro e janeiro talvez vão liberar um vírus mais mortal do que este para disseminar 1/4 da população mundial. Eu não sei, esses são os planos do diabo, mas Deus também tem planos, não é? E ele vai fazer isso somente sobre a permissão de Deus. Por quê? O diabo ele só faz aquilo que Deus permite. Nós vamos ver isso hoje de uma maneira tremenda com a palavra que eu tenho para compartilhar. Como o diabo pediu permissão e obteve para cirandar, para derrubar, para provar os apóstolos do próprio Senhor Jesus Cristo que estavam debaixo das asas do Mestre. E ele obteve esta autorização, mas ele teve que pedir. Ele teve que pedir. Para tocar em Jó, ele teve que pedir, não é? E Deus dá a permissão, muitas vezes, não porque o Senhor gostaria de dar esta permissão, mas porque o diabo tem cartas na manga. Ele tem do que nos acusar, ele tem legalidades para comparecer diante de Deus. E Deus, ele é um Deus de justiça. O Senhor, ele não vai agir de maneira ilegal, de maneira injusta. Então, se o diabo ele consegue, né, obter autorização da parte de Deus, é porque, primeiramente, nós, através dos nossos pecados, das nossas fraquezas,
concedemos a ele esta autorização. Então eu creio que o diabo está diante do trono de Deus, ele sempre está lá. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Ainda vi esse texto, vi hoje pela manhã, Apocalipse, eu até anotei esse texto, gente. Quer ver? Deixa eu ver, cadê minha folha, se está por aqui. Apocalipse, capítulo 13, eu acho. Acho que essa não veio, ficou para trás. Onde ele realmente está lá, né? Que ele está diante do trono de Deus todo o tempo para acusar-nos, né? Como acusador dos irmãos. E ele está lá acusando esta humanidade perdida, pecadora, que está afundada, chafurdando na lama do pecado. Então, quando o diabo vai e fala, Senhor, poderoso Deus, olha aqui, eles estão me dando toda a legalidade para liberar um vírus ainda mais mortal. O salário do pecado é a morte. O meu salário está gordo porque o pecado está muito grande na terra. Então eu quero permissão para destruir. Vou destruir 1/4 deles. E o que o Pai vai fazer? O que o Senhor, o que Deus Criador vai fazer com relação à criação dele? Ele não pode negar ao diabo aquilo que ele está pedindo, porque o direito de matar está sendo dado a ele através do crescente pecado e iniquidade que está subindo a níveis, né, inimagináveis aqui na Terra. O que poderíamos fazer com relação a esta situação? Podemos interceder. Podemos clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia, porque a misericórdia é um favor imerecido. Senhor, intervém. Pai, libera o teu Espírito para trazer convicção de pecados em toda a terra, para que haja arrependimento, para que as pessoas abandonem o pecado, para que elas tenham uma crise de consciência e venham ao teu Filho Jesus Cristo para receber perdão de pecados. Eu estava ouvindo este dia a leitura na internet, né, de um livro sobre oração, e eu me lembro de um caso que uma senhora, esposa de um juiz muito importante, pediu ao evangelista, ao pastor, ao homem de Deus que estava ali, que ela conhecia, que era um homem de muita oração. Ela pediu, por favor, o meu marido, ele está precisando de Jesus na vida dele. Liga para ele, né? Argumenta com ele, prega para ele. E o marido se dizia ateu. E este homem de oração falou para ela, olha, o seu marido, ele é muito culto e ele tem todos os argumentos para se manter nesta posição de incredulidade que ele se encontra. Eu não tenho muita cultura, eu não tenho como debater com o seu marido. Como que você quer que eu vá argumentar com ele? Ele está bem fundamentado naquilo que ele crê. Enquanto que este homem de Deus, ele era convertido, não tinha muito tempo. Ele não tinha tido tempo ainda de se fundamentar muito bem na palavra, mas ele ainda assim, ele ligou para esse juiz e falou, olha, eu sou fulano, sua esposa pediu, né, que eu ligasse e tal. E falou com ele, eu sei que o senhor é um homem muito culto, muito importante, e eu não tenho capacidade de defender a minha posição diante do Senhor, né? De pregar e argumentar e anular os seus argumentos. Eu não tenho essa condição, mas eu só queria que o Senhor fizesse algo por mim. Quando o Senhor se converter,
o senhor, por favor, me avisa. E o juiz desligou, falei, que cara estranho, né? E riu muito e deixou para lá. Mas este homem de Deus foi orar por aquele juiz, ele foi interceder, foi colocar aquele juiz no fogo da intercessão. E passado um tempo, aquele homem estava sozinho em casa. De repente, ele começou a se sentir o mais miserável de todos os homens da terra. A consciência dele começou a acusá-lo e ele foi ficando mal, ele começou a chorar, ele falou para as pessoas, olha, eu estou no meu escritório, eu não vou trabalhar hoje, porque passou a noite ele chorando, e ele disse, eu não vou trabalhar, não quero ser incomodado, e ele ficou ali, né? Ele tinha uma crença unitariana, né? De que Deus, assim, salva todas as pessoas, que ele não precisava, né, de se arrepender dos pecados, não cria em Jesus. Mas ele chorava e ele estava se sentindo a pior das pessoas do mundo. Ele estava vendo toda a imundície, né, o homem pecador que ele era. Uma tremenda convicção de pecados promovida pelo Espírito de Deus. E ele começou a clamar, ele pediu a Deus, ele orou de todas as maneiras que ele sabia, mas nada funcionava. Então ele entregou os pontos, ele falou, bom, então tá, eu vou orar em nome de Jesus. E ele orou, e ele pediu perdão a Deus, em nome de Jesus. Aquele Jesus que ele não cria, que ele não queria recorrer, ele falou, tá bom, é o jeito. Então tá, em nome de Jesus, o Senhor tira isso de mim, o Senhor me perdoa. E naquele momento, imediatamente, a oração dele foi atendida e ele sentiu uma paz, né, que excede todo entendimento. Ele foi salvo, não é? Porque ele clamou pelo nome de Jesus e ele obteve o perdão de seus pecados, né? Sem o nome de Jesus não tem perdão de pecados, ok? E, gente, mas eu entrei neste caso que eu comecei a contar para vocês. Ah, sim, eu acho que eu estava falando do poder da intercessão, do poder que tem a intercessão. Então, embora a humanidade esteja completamente corrompida, né, de uma maneira geral, estava comentando, gente, eu acho que hoje eu tinha algo tão maravilhoso para compartilhar com vocês, mas eu já vou indo para um outro caminho, então vamos lá. E eu estava conversando com uma prima minha, ela contando, né, na internet. Bom dia, Andréa. Contando que na internet, assim, vocês já viram essas pessoas que fazem cirurgias para virar monstros, para virar demônios? Então o filho dela estava mostrando para ela, um que fez, sabe, ele tatuou o rosto inteiro, ele implantou através de cirurgia 2 chifres, ele implantou através, né, de cirurgia dentária do lado de baixo da boca 2 grandes caninos para ficar tipo um javali. Ele abriu o nariz dele no meio, ele ficou um verdadeiro demônio. As pessoas estão neste ponto de endemoniamento, de possessão. E por que é que ele fez isso? O que leva uma pessoa a chegar a este ponto, não é? Mas eu sei a intenção do diabo. O diabo faz a pessoa fazer isso para ferir o coração de Deus, para ferir o coração do nosso Pai, para dizer, olha no que eu transformo a tua criação. É pelo mesmo motivo que ele oferece droga para as crianças, para os jovens, né? Oferece drogas para que eles se tornem trapos humanos, lançados, julgados nas ruas, né? Fora de suas famílias, fora da sociedade, destruídos, abertos aos demônios.
É por esse mesmo motivo que está esta onda aí, né, de fazer tatuagem. As pessoas todas marcadas, né, a pele toda desenhada, toda suja. Que isso para mim é sujeira, você marcar a sua pele, você fazer tatuagem, porque a palavra de Deus diz para não fazer isso. Mas por que isso? Porque o diabo está preparando a humanidade. Quando tivermos que receber a marca da besta, tivermos não, porque eu não estou nisso, né? Quando o homem pecador perdido tiver aí a marca da besta para receber, ele vai falar, pode marcar, já estou acostumado a marcar minha pele. Eu já estou acostumado que venham e marquem a minha pele. E fica mais fácil para o diabo, né? Sem contar que eles estão estragando a obra-prima de Deus, a obra de arte que Deus fez. Deus não nos fez com a pele, né, cheia de desenhos, de ídolos, de caveiras, de estátuas, de santos. Não, não foi assim que Deus nos fez. Isso é obra do diabo. Para gente que está cheio do Espírito, que é santo, quando você olha um corpo todo marcado, isso causa repulsa, isso causa desagrado, o mesmo desagrado que causa ao nosso Deus. Mas a humanidade está atingindo níveis inimagináveis de corrupção, de pecado, de baixeza, né? Nós temos aí agora eleições à nossa frente. Temos que eleger representantes do povo. Mas o que acontece é que esses representantes não mais nos representam. Eles não estão compromissados com a honestidade, com o bem do povo, com os valores cristãos. O único que eu vi fazer uma campanha eleitoral, usando a palavra de Deus e proclamando que Deus é Senhor do Brasil, foi o atual presidente Bolsonaro. Não é? Os demais, ninguém mais está assumindo um cargo político para representar os interesses do reino de Deus. Eles representam a si próprios, aos seus próprios interesses, aos interesses do mundo. E isso nos deixa numa situação difícil, em que nós vamos ter que votar. Eu não vou poder votar baseado no caráter dos candidatos. Não tenho como fazer isso, né? Então, eu vou acabar votando guiada pelo partido, né? Eu vou votar no partido do atual presidente, que tem um projeto, né, que é um homem que tem mostrado honestidade, que no governo dele não tem se visto, não tem se descoberto, né, corrupção da parte dele, daqueles em quem ele tem confiado, né? Então, vou dar aí este voto de confiança ao partido, mas sabendo que, mesmo que a gente coloque uma pessoa que é do partido do governo lá em cima, para que não entrem aqueles que são comunistas, que fazem oposição aos valores da família, que defendem pautas que nós não concordamos, né? Mesmo assim, mesmo que você coloque essa pessoa lá, você vai ter, né, que mantê-la em oração. O único jeito é a gente colocar alguém lá, que mesmo que esta pessoa não seja de Deus, que mesmo que as intenções dela não sejam puras, nós possamos intervir através da intercessão. Temos que interceder continuamente pelos nossos líderes, as autoridades que estão sobre nós, conforme diz a palavra do Senhor, para que tenhamos vida mansa e tranquila. Precisamos manter os nossos líderes no molho da oração, para que o diabo perca força de usá-los para os seus projetos
e Deus então possa ganhar força para que eles sejam instrumentos para os propósitos de Deus, né? Sem que o diabo tenha que intermediar isso, sem que o diabo tenha que trazer sofrimento e dor para que a gente se volte para Deus. É melhor que nos voltemos para Deus por amor do que pela dor. Pela dor, nós fazemos isso com a intermediação de Satanás, que vai diante de Deus e obtém autorização para fazer tudo aquilo que ele já tem feito e muito mais. Por isso, né, eu ensino e quero ensinar mais e, com a graça de Deus, vou conseguir montar um curso de intercessão, porque o que mais precisamos são homens e mulheres de oração que entendam o poder que há na intercessão para mudar, né, todas as realidades. Tudo é através da oração. A oração é o nosso sim para Deus, é a nossa petição para que Deus intervenha, para que Deus possa trazer convicção de pecados para as pessoas, como trouxe para aquele juiz, né, que começou a chorar e não sabia, de repente, se sentiu o pior dos pecadores. E ele veio para Deus. Isso é o poder da intercessão. E nós precisamos exercitar mais e mais neste poder, né, que é capaz de mudar os corações. É o único meio que nós temos de afetar, de influenciar, de tentar impedir uma desgraça ainda maior, porque, né, o salário do pecado é a morte e o diabo, ele está matando, né, ele está gerando morte, porque o pecado, ele está campeando, ele está crescendo, né? E só mesmo uma obra sobrenatural do Espírito de Deus para trazer convicção a essa humanidade perdida. Portanto, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, lembrando sempre que quem está de pé, cuide para que não caia. E em vez disso, né, possamos nos manter firmes em oração, para sermos capazes de esticar a nossa mão e ainda sacar outros que estão indo para o inferno, puxar outros, inclusive outros que se dizem cristãos, mas que estão vivendo em pecado e que, né, estão colocando em perigo a salvação eterna deles. Amém? Gente, agora nós vamos fazer o que eu ia fazer quando eu começo o programa, né? Nosso papo hoje se esticou muito e segunda-feira, não percam o programa de segunda-feira, porque eu tenho intenção de concluir a nossa abordagem falando sobre a vergonha. Nós vamos retomar, né? A vergonha é o ferir da nossa carne com as verdades de Deus, levando a nossa carne à morte. Porque ou nós matamos a nossa carne, ou a nossa carne nos mata, né? Isso é um outro estudo que acabei de ver aqui, né? Aquilo que eu queria tem Apocalipse 12:11. Não, 12:11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Tá? Mas não é esta palavra que eu queria. É um pouquinho antes, né? Que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. E Apocalipse 12, um pouquinho antes. Que ele é o acusador dos nossos irmãos. Quer ver? Tudo isso que eu falei, vamos ler a palavra para você ver que está aqui, tá bom? Só rapidinho. Apocalipse 11.
Não, não é isso não. Vamos lá. Ah, que pena. Eu olhei essa referência agora de manhã e não estou encontrando. Não tem problema não, tá aqui na palavra. Ó, tá aqui, é 12:11, mas é que a versão é diferente. Começa no 10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora dos céus. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro, da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Aqui, né, quando, lá no finalzinho já de Apocalipse, porque por enquanto o diabo ele continua diante do trono de Deus, acusando dia e noite, né? Mas eu quero falar com vocês, segunda-feira, se Deus permitisse, não mudar o assunto, sobre a questão da vergonha. Lá vamos retomar no texto de Nabucodonosor, a vergonha que ele passou, ele virou animal, né, pastando. E vamos prosseguir, né, para o outro texto, ali em João, aquela cena da traição de Judas. Nós vamos continuar ali, né, para diante, para ver depois a traição de Pedro e o que aconteceu ali naquela ceia e como que o diabo obteve autorização de Deus para destruir os apóstolos de Jesus Cristo e por que é que ele não conseguiu, tá bom? Então não perde, segunda-feira nós vamos falar sobre isso e muito mais. Os temas estão aqui se empilhando, né? Nesses dias o Senhor tem falado muito comigo na palavra, né? Ontem ele nos deu também algo novo, né? Quando ele disse que nos envia como ovelhas para o meio de lobos. Eu falei, que isso? Isso é uma coisa doida. Como você põe uma ovelhinha na boca do lobo, né? Com certeza ela vai ser comida. Mas como é que foi que aconteceu que as ovelhinhas não foram comidas? Elas voltaram alegremente, não é? Dizendo que o diabo tinha se submetido a elas. O lobo teve que botar o rabinho entre as pernas. Isso é uma outra coisa que nós vamos ver. E tudo isso nos traz ensinos profundos na palavra de Deus, revelações, entendimento, conhecimento de como funciona o reino do Espírito. Qual é a estratégia do Senhor? Isso tudo é tão maravilhoso, né? Quando o Senhor nos instrui na palavra dele. Amém? Esses dias também eu enviei para vocês um link do Congresso Brasileiro de Missões. Para você que está no meu WhatsApp, eu enviei este link do Congresso Brasileiro de Missões. Vale a pena, você clica, vai lá no YouTube, aí vai aparecer assim um reloginho contando o tempo, como se não tivesse começado. É só você adiantar, o cursor adianta ali e já coloca no começo, porque está ali no YouTube para você escutar as pregações, ok? São pregações de homens envolvidos, mulheres envolvidas com a obra missionária que têm profundo conhecimento de Deus, né, do reino de Deus, estão envolvidos na pregação do evangelho em todo o mundo para que chegue até as nações, estão em obediência ao Senhor, cumprindo a tarefa do ID. Vale a pena você ouvir as pregações ali, tá bom? Se você não está no meu WhatsApp, você quer receber essas coisas que compartilho, meu WhatsApp é 32 991 95 9489. Para ouvir de novo, acesse o meu Facebook, Márcia Rodrigues Martins. Eu vou estar de cabelinho preto lá, de óculos escuros, uma roupa rosa, com a mão assim protegendo os olhos do sol, uma foto, como eu já disse, que foi tirada na estrada lá do Nepal.
E lá você me acha, Márcia Rodrigues Martins ou Márcia Martins. E depois você pode assistir todos os meus programas e passar para diante, que isso é muito importante, você compartilhar a palavra de Deus, o que Deus tem nos dado aqui. Você pode compartilhar, o meu YouTube é Márcia Entre Nações, ok? E lá você vai ter acesso a todos esses compartilhamentos. Mas estamos quase ao final do programa e hoje nós vamos, terminar como começaríamos, com o Salmo 119. Como é firme a tua promessa. Estamos no versículo 103. Tu és justo, ó Senhor Deus. As tuas leis são certas. Os ensinamentos que tens dado são completamente certos e justos. Fico queimando de raiva porque meus inimigos desprezam a tua palavra. Como é firme a tua promessa, e como este teu servo a ama. Sou humilde e desprezado, porém não esqueço os teus ensinamentos. A tua justiça dura para sempre e a tua lei é sempre verdadeira. Os sofrimentos e a ansiedade me atingem, mas os teus mandamentos me alegram. Os teus ensinamentos são sempre certos. Dá-me entendimento e continuarei vivo. Esta é a minha oração ao Senhor para mim e para você. Que cada dia possamos conhecer mais o nosso Deus, possamos conhecer mais o nosso Senhor e possamos amá-lo mais. Porque isto é o ensinamento que temos, o mandamento que temos para amá-lo de toda a nossa força, mente, coração, vontade. E esta é a minha oração, Senhor, que eu possa te amar mais, porque quanto mais você ama o Senhor, mais você quer agradá-lo, mais você quer andar em obediência, ok? Marta Carvalho, a paz do Senhor Jesus para você, Marta. Nós estamos encerrando, estamos no finalzinho do programa O Clamor hoje, ok? Mas segunda-feira nós estamos aqui 10 horas da manhã e, olha, não esquece de sintonizar comigo, tá bom? Porque vai ser muito, muito bom. Vai ser ainda melhor do que hoje, porque cada dia o Senhor, Ele faz uma obra em nós, cada dia Ele faz, com que a gente cresça no conhecimento dEle. Oi, Marta, dizendo, Marta, é um prazer me conhecer, é um prazer que você esteja aqui comigo também. E Deus tem nos dado, Marta, coisas muito preciosas na palavra que eu quero compartilhar com você também e com todos aqueles que têm nos acompanhado e que temos sido edificados juntamente com a palavra do Senhor, uma palavra que nos traz vida, que nos traz alegria, que nos traz entendimento, porque como diz o Salmo, os teus ensinamentos, Senhor, eles são o meu prazer, né? Não tem coisa melhor do que passar tempo na presença de Deus, sendo instruídos na palavra, tendo os olhos do nosso coração abertos. Nós estamos nessa vida, mesmo as pessoas que não têm Jesus, as pessoas da nova era, elas conhecem, elas sabem que elas estão numa jornada de aperfeiçoamento, só que elas, infelizmente, não têm o Espírito do Senhor, que é aquele que nos conduz a toda a verdade, que é o único que tem a capacidade de nos aperfeiçoar, de nos corrigir, para que a nossa caminhada seja a caminhada do justo, que vai brilhando cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Bom, então vamos nos despedindo, ou ficando por aqui. Tenha um fim de semana
abençoado. Reserve tempo para Deus na sua vida, porque a oração é o que vai te manter de pé, inteiro, sem medo de viver esses dias, sabendo que a luz de Deus em nós, ela é muito mais forte do que as trevas ao nosso redor. Amém? Fiquem na paz. Shine out, little stray.